Certo? Vamos mergulhar direto nisso. O cenário dos relacionamentos modernos está passando por uma reconfiguração profunda, para dizer o mínimo. Hoje, o foco da nossa análise estruturada é esse debate crescente e muitas vezes bem inflamado sobre a dinâmica de relacionamentos com mães solteiras. O nosso objetivo aqui é olhar de forma muito firme, objetiva e puramente analítica para as fontes dos relatos que expõem essa mudança radical de comportamento, apenas focando no que os dados e os depoimentos nos mostram. E para garantir que a gente não se perca, nossa pauta de hoje vai cobrir rapidamente o cenário atual, o peso da responsabilidade, o risco socioafetivo, a mudança de comportamento e, por fim, a nova realidade. Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade. Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá, pelo menos 50% deles já descartam de cara e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora. A gente não se importa muito com isso. Algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós, mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, até gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida, porque você teve uma história anterior e tem filhos. Porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai mudar. Existe uma tensão muito evidente mapeada nas nossas fontes. Elas destacam relatos de quem hoje se sente preterida no mercado de relacionamentos. Tem uma citação direta que ilustra perfeitamente esse ponto de inflexão das expectativas. No ponto da maternidade, pelo menos 50% deles descartam de cara. É exatamente nesse momento, quando a informação sobre a existência de filhos entra na jogada, que a rota do interesse masculino muda completamente, segundo a experiência relatada no material. Mas para entender o impacto real disso, a gente precisa olhar um pouquinho para o retrovisor. Historicamente, a sociedade sempre romantizou muito a figura daquele cara que chega e assume os filhos de uma parceira, não é verdade? As fontes indicam que rola uma expectativa social enorme de que o homem simplesmente dê um passo à frente e absorva as consequências de escolhas passadas. Tudo isso sem questionar e sem reclamar. O que nos leva a uma das provocações mais repetidas nos discursos que a gente analisou. Afinal, o que define um homem de verdade? Alguns dos relatos chegam a argumentar que um homem digno de respeito seria aquele que assume de forma totalmente voluntária a criação de filhos de múltiplos parceiros anteriores. E olha, essa visão cria um contraste gigantesco com a realidade nua e crua e a lógica masculina moderna que os textos expõem. E aí, meu povo? Tenho alguns questionamentos para fazer para vocês, mulheres, homens, que se digam ser homens de verdade, porque teve alguns homens comentando em uns vídeos aí meu, falando que Teresina só tem mãe solo, que não fica com mãe solteira, porque não quer criar o filho. Gente do céu, que absurdo. Eu sou mãe solo há 3 anos, 4 anos, eu nem lembro. Mas eu também não quero qualquer um na minha vida. E se alguém entrar na minha vida, eu não quero que essa pessoa crie meu filho. Até porque se eu quisesse criar meu filho, eu tinha ficado com o genitor. Mas óbvio, se ele for ter um relacionamento comigo, ele tem que ter ciência de que eu tenho um filho e que ele vai fazer parte da vida dele. Por isso que eu também não aceito qualquer um na minha vida. Porque não é só a minha vida, é a vida do meu filho. Envolve o bem mais precioso na minha vida. Vocês aí que são homens, vocês não se relacionam com mulheres que têm filho? Porque, gente do céu, achei isso um absurdo. Um absurdo. Revoltante mesmo, sabe? Revoltante, porque, gente do céu, pra mim isso não é homem. Eu até bloqueei esses homens que estavam comentando, porque eu não sou nem obrigada a passar a ver coisas desnecessárias no meu celular, no celular que eu paguei. O argumento central que as fontes trazem para explicar esse distanciamento
não é pintado como malícia, de forma alguma. É descrito como um cálculo super rigoroso, lógico, de sobrevivência e proteção pessoal mesmo. Os textos apontam desvantagens estruturais bem claras. A gente está falando de competir com a presença constante do ex-parceiro, absorver cargas emocionais pesadas de relacionamentos passados, carregar o ônus financeiro de escolhas que nem foram suas e, o pior de tudo relatado, a falta de qualquer autoridade real sobre as crianças. É um desgaste psicológico intenso, onde raramente sobra espaço para esse homem ser a prioridade. O resumo de todo esse sentimento se condensa nessa frase extremamente poderosa que tiramos dos relatos. Responsabilidade sem autoridade é uma armadilha. Pensa bem, espera-se que o cara ofereça apoio financeiro e suporte emocional contínuo. Mas, na hora de educar, na hora de impor um limite ou tomar uma decisão importante, os relatos mostram que ele simplesmente não tem voz. E é esse cenário exato que, segundo as fontes, gera uma exaustão absurda e leva a um fechamento emocional bem precoce. Homem nenhum vai namorar mulher que já tem filho. Tenho ouvido muitos homens falando isso aqui nas redes sociais e eu quero dizer que pode ser que seja verdade sim, mas não por causa dos filhos, mas pelo comportamento da mulher. Eu conheço muitas mulheres que têm 2, 3, tem mulher que tem até 4, 5 filhos, arruma namorado, namora e casa. Qual a diferença dessa para que não consegue? A diferença é a seguinte: tem mulher que, pelo fato de ter filho, acha que ninguém vai querer ela. Já digo que isso é uma mentira. Mas o que elas fazem? Assim que conhecem um homem, já dão acesso à sua casa, aos seus filhos e a tudo. Isso é um erro absurdo. Mesmo que você já tenha filhos, você tem que tratar o homem normal. Você está acabando de conhecer ele. Você não pode levar ele para sua casa. Porque não é só porque você tem filho que o homem não vai querer estar com você, meu filho. Tem homem que quer mulher até que tem marido, quanto mais você que tem filha. Porque, além das questões puramente emocionais, os materiais que analisamos apontam ansiedades legais muito, muito concretas. E isso culmina no que virou um verdadeiro divisor de águas, a pensão socioafetiva. Basicamente é a possibilidade real de ter uma obrigação legal de pagar pensão alimentícia baseada em um vínculo emocional construído no convívio diário, totalmente independente de laços biológicos. Os relatos citam isso como um impedimento gigante e persistente para qualquer homem pensar em iniciar um novo compromisso sério. Cria-se literalmente uma sombra de insegurança financeira constante. A percepção geral que a gente mapeou nas fontes é muito direta. Se o relacionamento chegar ao fim, quem assumiu esse papel sai da história sem vínculo garantido, sem nenhuma voz perante a criança, mas carregando um risco de processo nas costas imenso. O material descreve isso como o clássico cenário de altíssimo risco e baixíssimo retorno. Na visão de quem relata, começar uma relação nessas condições é, na prática, entrar no jogo já no vermelho. Opinião polêmica. Fantástica é a nova cruzada da vitimização. Agora a rejeição virou preconceito. Ontem, mais uma vez, o Fantástico decidiu embarcar uma daquelas pautas lacrimosas para ganhar audiência fácil a narrativas. Homens preconceituosos que rejeitam mães solteiras. O trecho que circula por aí resume bem a história. O cara me dispensou após eu falar que tinha 2 filhos. Isso virou manchete nacional. É sério? Vamos falar com seriedade? Isso aqui não é preconceito, isso aqui é liberdade de escolha. Do mesmo modo que as mulheres têm o direito de escolher o tipo de homem com quem se relacionam. Os homens também têm o direito de decidir se querem ou não entrar no relacionamento que envolve filhos de outro relacionamento. Isso é maturidade, não machismo. Mas a matéria da Globo não quer falar sobre maturidade nem sobre responsabilidade afetiva. Prefere pintar uma caricatura, a mulher vítima da sociedade cruel e de um homem frio e insensível. Porque essa fórmula vende. Porque o público brasileiro já se acostumou a consumir esse drama enlatado. E aí vem o ponto de vista mais grave. Ninguém comenta a crescente imposição da pensão socioafetiva. Uma aberração jurídica que obriga um homem a pagar uma pensão para um filho que não é seu, simplesmente porque a criança o enxergava como pai. Às vezes nem tem uma relação afetiva, mas a mãe arruma um pretexto. Ou seja, o Estado quer transformar o afeto em obrigação eterna. É o fim da lógica. Então veja o paradoxo. Homens estão sendo julgados por terem critérios na hora de se relacionar. E ao mesmo tempo são empurrados para uma situação onde simplesmente o envolvimento emocional para gerar obrigações legais para uma vida inteira. Quem que quer arriscar isso? Isso afasta ainda mais os homens de se envolverem com mulheres solo. Não por preconceito, mas por autodefesa. E eles estão certos. A Globo não fala isso, não fala da insegurança jurídica, da desigualdade no direito de escolha, nem da pressão emocional que muitos homens vivem.
Fala apenas do que rende ibope, da mulher chorando, no fundo musical dramático, da narrativa de opressão, porque isso viraliza. Mas é preciso dizer, o problema não é que os homens tenham preferência, o problema é que essa cultura tóxica de transformar toda a frustração pessoal, a denúncia pública, rejeição virou preconceito, liberdade virou opressão e a afetividade virou um contrato judicial. Enquanto isso, seguimos alimentando uma sociedade cada vez mais fragilizada, onde qualquer limite pessoal vira discriminação. E quem perde no final? Todo mundo. Perde a verdade, perde a confiança, perde a chance do diálogo maduro entre homens e mulheres. Chega de fabricar vítimas, chega de usar jornalismo para manipular a opinião pública, liberdade de escolha é direito de todos, inclusive dos homens. O resultado prático de todo esse cálculo é o que podemos chamar de uma verdadeira mudança de paradigma. A gente observa nas fontes um despertar massivo em relação a esses riscos. Se antes, historicamente, entrava-se de cabeça sem pensar muito, agindo pura e simplesmente pelo impulso emocional, hoje a regra do jogo, segundo os relatos, é fazer perguntas desde o dia 1, avaliar cada risco de forma rigorosa e, acima de tudo, exigir paz. É a transição clara do impulso romântico cego para uma nova era de racionalidade absoluta. E essa racionalidade se traduz em passos pragmáticos e metódicos documentados nos relatos. Hoje, para proteger a própria estabilidade, o terreno é avaliado com lupa. Primeiro, pergunta-se logo de cara sobre o envolvimento do pai biológico. Segundo, analisa-se o nível de dependência emocional e se há conflito pendente com o ex. Terceiro, identifica-se com quem realmente está a responsabilidade. E quarto, se o cenário se mostrar desequilibrado ou com cara de ser exaustivo, a escolha é apertar o botão de ejetar e sair o mais cedo possível da relação. Essa mudança de comportamento é enquadrada nos textos não como frieza, mas como o ápice da inteligência emocional e da autopreservação. Vocês namorariam uma mãe solteira? Eu não. Já tentei uma vez e senti que eu tava assumindo um papel que não era meu. É responsabilidade grande. Relacionamento tem que começar leve, não com peso nas costas. Você namoraria uma mãe solteira? Hoje, não. Porque eu já fui padrasto uma vez, quando acabou, eu perdi 2 pessoas de uma vez. Você namoraria uma mãe solteira? Hoje, não. Porque eu ainda tô construindo minha vida, prefiro ser sincero agora do que decepcionar alguém depois. Namorar mãe solteira é investimento ou é prejuízo? Prejuízo total. Você vira a terceira prioridade da mulher e gasta seu VR comprando Danone pro herdeiro do outro. Pra ser coadjuvante, eu prefiro adotar um vira-lata. Assumir mãe solteira hoje é gain ou é loss? Loss total, fia. É assinar carteira de padrasto sem receber salário. A conta não fecha. Você vira caixa eletrônico e babá de graça. Tô fora. Dá pra ter paz e ser feliz namorando mãe solteira hoje? Paz onde? Namorar mãe solteira é ganhar de brinde o ex buzinando no portão todo domingo. Eu tô fora de virar psicólogo de casal que não deu certo, só. O clímax dessa análise toda expõe um recuo muito bem calculado em direção a uma seletividade extrema. Paz é a nova prioridade negociável. A solitude, hoje, é vista por esses homens como mais barata, muito mais silenciosa e infinitamente menos desgastante. A mensagem forte que emerge dessa documentação toda não é que os homens estão fugindo do amor. Longe disso, o que rola é uma recusa absoluta ao prejuízo, às cobranças desproporcionais e à perda de controle sobre a própria vida e o próprio bolso. Um relacionamento passou a ser visto estritamente como algo que tem a obrigação de somar. Se for para drenar, a opção é a tranquilidade de estar só. A firmeza inabalável dessa nova postura é perfeitamente resumida nesta citação muito marcante do material analisado. Um homem que aprende não volta atrás. Isso deixa bem claro que essa mudança de comportamento não é só uma tendência, uma fase passageira. Estamos falando de uma adaptação permanente, definitiva, às novas regras não escritas dos relacionamentos modernos, baseada unicamente nas consequências empíricas que eles vêm vivenciando na pele. E isso nos deixa com uma reflexão profunda para fechar a nossa análise de hoje. Se as regras do jogo mudaram permanentemente e a razão superou a emoção logo no cálculo inicial, como os relacionamentos modernos vão conseguir se adaptar a essa nova e colossal divisão? As cartas e os dados estão todos na mesa, mas o debate sobre o que se espera, contra a dura realidade de como as conexões vão funcionar daqui para frente, bom, eu diria que esse debate está apenas começando.